São amados. Você tem medo de desertos? Todos nós já ouvimos falar em desertos. E qual é a visão que nós temos do deserto? Qual é o conceito? É um lugar que só temos o céu, né? E deserto, nada mais. Mas é o lugar propício para estarmos com Deus. E aqui em Êxodo 33, 14, Deus diz: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Quando nós entramos nos desertos das nossas vidas, quando realmente, naquelas situações difíceis, nós só temos um socorro certo, que nos dará tudo aquilo que nós precisamos, que nenhum outro ser humano nos dará, que é Deus. E quando Deus nos leva a esses desertos, realmente é para tratar conosco. Não teremos muitas interferências, mesmo porque elas não serão cabíveis. Nós estaremos num estado de alma, sabe, de expectação, de sermos enchidos realmente. E algumas vezes nós não sabemos, na maioria das vezes, aliás, quando esses desertos terminarão. Mas eles não são permanentes, eles passam. Agora, o aprendizado que nós temos nestes desertos, eles ficarão para sempre. E nós nunca sairemos da mesma forma que nós entramos. O povo, quando foi retirado do Egito e foi para o deserto, né, ele passou ali por vários tratamentos. Infelizmente, eles tiveram uma dura cerviz. Eles não conseguiram aprender. Sabe? Eles saíram lá do Egito, mas o Egito não saiu do coração da maioria deles. E por isso eles pereceram. Mas ali, naquela experiência, naquela história bíblica real, nós podemos aprender muitas coisas. Sabe? Em nada do que o povo teve necessidade, ele ficou sem ter. Muito pelo contrário, eles tiveram em abundância. Mas eles escolheram murmurar. Então, no deserto, nós temos escolhas a serem feitas. E escolher murmurar é fazer uma oração amaldiçoadora, é uma intercessão amaldiçoadora. Eu ouvi essa expressão e achei muito interessante, realmente. Murmurar é duvidar, é principalmente duvidar. Porque não é o que os nossos olhos estão vendo, nessa situação que você está vivendo aí agora, que eu também estou vivendo as minhas situações. Eu não estou vendo nenhum vislumbre quando alguém espera uma chuva e vê as nuvens escuras, eu não estou vendo nada. Mas eu preciso olhar pela fé. E a fé, ela não vê aquilo que é certo, aquilo que é como 2 e 2 são 4. Por isso aqui é fé. Porque através da fé, eu vou ver em outro nível, num nível espiritual. Eu vou confiar naquele que tudo pode e tudo faz. E volto a dizer, os desertos, eles não duram para sempre. Existe uma canção que eu gosto muito, que é da Laura Soegles, né? Eu até anotei aqui. Ela fala num pedacinho assim: você me leva ao deserto para falar de amor. Pinta um arco-íris na tempestade, né? Pinta um arco-íris na tempestade. Então ele nos leva para falar, para nós ouvirmos. Quando eu cheguei na academia, né, na faculdade de teologia, e eu comecei a orar, logo eu cheguei nos dormitórios e eu me deitei na boca no pó e comecei a orar. E aí teve uma colega que começou a interpretar, porque eu estava orando em língua, né? E ela disse que eu estava, segundo a interpretação, não é tradução. Tradução é o pé da letra. Interpretação é diferente. E ali ela viu os meus pés no deserto, descalços, né? E aí era um exercício de humildade, esse tempo que eu passaria ali, né? E havia também espinhos que feririam os meus pés, tá? E foi muito interessante essa profecia, essa visão que ela teve, essa oração que eu mesma fiz a Deus e ela interpretou, né? E que eu me hidratasse de oração, para que eu não sofresse desidratação espiritual. Olha só, desertos são tempos difíceis, são tempos de lutas, são tempos de batalhas, são tempos de retirada. Deserto traduz aridez, sequidão, solidão, mas é o tempo de crescer. E nas nossas vidas nós passamos por vários episódios de desertos. E eu acho que o pior
no deserto, não é o deserto em si, mas é quando nós não nos aproximamos de Deus para nos hidratarmos espiritualmente, para recebermos dele tudo que ele tem para nós. Em todo momento o Senhor tem coisas para nós. Sabe, em todos os momentos ele nos socorre, ele se antecipa. Nós não estamos vendo os perigos e ele já vem e ele nos mostra. Ontem foi um dia que eu saí com meu netinho, né? Ele vai fazer 1 aninho. Eu fui na casa de uma amiga e ele tava ali brincando, a gente de olho nele. Aí, de repente, a minha amiga disse assim, ele já tem dentinho? Eu falei, tem, ele tem 6 dentes. E ela chamou ele até o colo dela, ela falou assim, deixa eu ver o seu dentinho. Quando ela foi olhar para a boca dele, ele estava com uma pecinha, assim, mais ou menos desse tamanhozinho, assim, vamos dizer, um pouco menor do que essa, né, essa circunferência desse anel. Era do pé da mesa dela, né, aquelas coisinhas de plástico que colocam para cobrir os parafusos. Meu Deus, aquilo ali vedaria a glote dele. Poderia levá-lo à morte. Eu jamais, porque ele ali brincando, aquele pé grosso de mesa, preto, ele arrancou. Porque os bebês são muito espertos, eles engatinham, eles descobrem, eles acham bichinhos, eles acham várias coisas. E como eu glorifiquei a Deus, eu falei, Deus, o Senhor é tão lindo. O Senhor nos livra de coisas que nós não temos nem ideia. Sabe, eu não tinha visto. E Deus tocou no coração dela, eu creio que foi uma ação de Deus, dela querer ver a boquinha dele, ver o dentinho, ela viu aquilo dentro da boca dele. Que hoje que eu não tinha visto. Então, em todos os momentos, sabe, Deus está ali, livrando, protegendo, socorrendo, desde que nós entreguemos a nossa vida a Ele. Logo pela manhã, quando eu acordo, né, eu entrego, peço proteção, o tempo todo eu estou em oração, sabe, o tempo todo. Eu peço a Deus, não me deixe esquecer de me distrair, perder tempo não orando, sendo que eu posso orar todo o tempo. O Senhor me deu ferramentas, o Senhor me deu instrumentos através dos quais eu posso estar em constante oração, amados. Então, ainda que a mensagem de hoje sobre seja o deserto, né? É isso aí. E ele nos leva para esses desertos, voltando lá no assunto do deserto, para tirar dos nossos corações, ele permite os desertos. Aquilo que ainda é impedimento para a maior manifestação da vontade dele nas nossas vidas. Sabe? Um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, você não sabe o que é problema até que você passe realmente por uma desgraça. Isso é uma conhecida minha, né? Que o marido dela foi mergulhar num rio e ali ele jovem, ela estava grávida e nem sabia, e ele ficou tetraplégico. Imagina. Né? Um tratamento tem evoluído, mas tudo na cama, sabe? Virou a vida deles de cabeça para baixo. Então ela disse que é um deserto prolongado. Ela crê através da fé que ele vai voltar, ele já readquiriu vários movimentos, tratamento caríssimo, sabe? Depende da ajuda de pessoas, mas ela tem conseguido, né? Mas eles muito jovens, nasceu o bebê, sabe? O bebê o menino já tá, né? Uns 4 aninhos, 5, se eu não me engano. Mas é uma luta. Então, às vezes nós lamentamos, nós murmuramos por pequenas coisas. Coisas assim, que dá pra gente fazer tantas outras coisas mesmo passando por determinadas dificuldades. Quer ver uma coisa muito comum? O calor, né? Ele tá aí, ele tá difícil. Mas eu posso fazer coisas. Eu posso ter maneiras de lidar com esse calor. Mas quando você tem um problema desses, né? A pessoa na cama, ali, tetraplégica, fazendo as necessidades, não consegue se mexer, não consegue comer com as próprias mãos, sabe? Só fala, não mexe mais nada. É muito difícil, amados. Então, nós pararmos, pedirmos a Deus sensibilidade para olharmos, não precisa nem olhar para trás, não, amados. Olhar para o lado, ver inúmeras dificuldades que muita gente passa. E que muitas vezes nós estamos cheios de privilégios, de bênçãos, e nós não sabemos valorizar, sabe? Não vou dizer até que aconteça uma desgraça, porque a gente não torce para ninguém para que isso aconteça de jeito nenhum.
não deseja e pede a Deus que tenha misericórdia de nós, que nós sejamos realmente sensíveis, reconhecedores das bênçãos dele, olhando sempre para o lado, para trás, saber que tem situações muito mais complicadas e tem pessoas que estão vencendo, sabe? Então, Deus, quando nos permite ir para o deserto, ele quer nos ensinar a total dependência dele. Que nós aprendamos, porque nós só temos uma visão, o céu e a terra. Aí nós vamos conseguir ouvir a voz dele, não vai ter mais nada. Aí nós vamos fazer uma analogia, né? Eu só tenho o céu e a terra. Eu tenho a realidade dura que eu posso estar vivendo e eu tenho esperança. Eu tenho um Deus, mas nada pode me socorrer. É o meu deserto. É uma figura, é uma metáfora, mas é exatamente assim. Então, ele vai nos ensinar ali essa total dependência dele, sabe? A fim de que a nossa fé cresça. Quando nós não vemos saída nenhuma, nós não temos saídas que nós poderíamos administrar, controlar, que a nossa tendência é achar que nós podemos controlar, é nos colocarmos na frente de Deus, é sermos até o Deus de algumas pessoas ou das nossas situações, quando depender dele nos leva muito mais além, rapidamente, com sucesso. Então, os desertos, os desafios, sabe? Eles são muito importantes nas nossas vidas. Valorizemos essa situação que você está vivendo aí, sabe? Esse desafio aí, essa dor, ela é lapidadora, ela é salvadora, ela é libertadora, sabe? Às vezes nós resistimos, sim, a agradecer pelas circunstâncias, pelas dificuldades, né? Às vezes nós até dizemos, eu nunca vou agradecer a Deus por isso. Eu já ouvi pessoas dizer, eu nunca vou agradecer a Deus. Mas eu creio que quando nós aprendemos a agradecer, seja qualquer coisa que for, nós já teremos aí um lenitivo, um alívio, um conforto, sabe? Porque a entrega é submissão, né? Mas aí depende do estágio de maturidade, de crescimento espiritual de cada um. Cada um está num degrau de uma escada. E esse crescimento, esse avanço, ele vai depender da nossa postura, sabe? De como nós nos posicionamos. Nós vamos chorar? Vamos. Sabe? Porque dói. E chorar não é o mal. Porque as próprias lágrimas, já foi provado, as lágrimas contêm anestésicos. Então, quando eu choro, eu estou recebendo anestésicos. Consolo, conforto. E a própria Bíblia fala que nenhuma das nossas lágrimas são desperdiçadas. O Senhor as recolhe nos seus odres, sabe? E isso é tremendo. Mistérios de Deus. Como a palavra fala, que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ao coração, quer dizer, nós nem podemos imaginar. É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E o que significa amar a Deus? Significa nos submetermos a Deus, desejarmos conhecer a Deus, desejarmos conhecer a vontade dele para as nossas vidas em profundidade e ter a nossa vida pautada realmente em viver segundo a natureza dele, entendendo, assumindo essa posição de filhos de Deus, sendo filhos dos nossos pais naturais e que biologicamente, né, nós herdamos, nós vivemos em família. Imagina ser filho de Deus. Que natureza nós teremos? E essa natureza nossa é eterna. Essa que vai viver eternamente. Não é essa que vai virar pó por aqui, não. É a que vai para o sempre. Então é necessário que nós queiramos fazer essa reflexão. Que a nossa postura enquanto cristãos seja radical, seja diferenciada. Sabe? Não seja tão somente, eu sou cristã, eu sou lá com a sua prática religiosa. Mas na nossa prática religiosa, nós entendermos que o grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, me amar, sabe? Ele manda eu me amar. Amar a ele, me amar e amar o próximo. Porque ele se ama. E esse amor dele, ele quer que nós imitemos o modelo de vida que ele tem. Ele coloca limites nas pessoas, ele coloca cercas, ele coloca ordem,
todo o céu é ordenado, toda a natureza é ordenada, porque se não fosse, a Terra não giraria, não teria uma órbita, não teria uma disciplina, não teria uma ordem, tudo teria chocado e acabado há muito tempo. Olha as estações, olha a perfeição das estações. Hoje nós vemos esse desequilíbrio aí. Eu ouço as pessoas falarem, já ouvi várias vezes, tudo que Deus é como Deus quer, né? Deus não quer esse calor insuportável, esse desequilíbrio, essa poluição, essa coisa horrível, não. Ele jamais fez para ser assim. Só que ele nos colocou como mordomos, sabe? Para cuidarmos da terra. É a ambição do homem desmedida. É a falta de amor que leva isso aí. Então não é vontade dele, não. Porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Só que a misericórdia dele, na colheita dos frutos, né? Daquilo que foi plantado. Pastora, mas eu não... Foi eu que causei essa poluição. Não, eu também não causei. Mas eu posso contribuir. De alguma forma. Eu posso contribuir, ou eu posso fazer diferente. E eu vou confiar que o amor, a misericórdia dele, o livramento dele, a sustentação dele, vai me ajudar. Obviamente, eu tenho que ter certos cuidados. Eu não vou abusar. Tocar, eu sou igual aos outros. Né? Eu não vou ficar exposta, eu não vou ficar, né? Eu fiz isso, eu passei mal, quase que eu desmaiei. E aí eu mesmo tinha que me pegar pela orelha e falar, pô, Marisa, a sua idade, você não é nenhuma garotinha, Deus renova suas forças, sim, mas olha aí, vamos prestar atenção. Não dá pra ficar aí roçando do quintal, mato. Num horário como esse, o cara só passa mal. Mas ele vai me socorrer. Ninguém vai dar uma de super-homem, Mulher Maravilha. Não. Mas nós vamos crer que Deus nos livrará, nos sustentará, sabe, nos dará o renovo, sabe, o lenitivo, como a palavra fala. Os jovens correm e se cansam, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, subirão com asas como águias. O que ele está dizendo aí? Que eu posso não ser jovem, mas eu terei força se eu confiar nele, sabe? E ele me ajudará. E eu subirei com asas como águias. As águias vão... Nossa, é a rainha das aves. Supera, se renova. Então ele tem essa promessa para mim e para você, amados. Então vamos entrar e vamos sair dos nossos desertos, sabe? Deixar para trás o que nós já conhecemos, abraçar o desconhecido, sabe? E confiar que Deus nos guiará na nossa jornada, porque é promessa dele, tá? Não vamos andar por medo nem por dúvida, tá? Pedir perdão quando nós murmuramos. Então vamos orar? E antes de nós orarmos, mais uma vez eu te peço, eu vou pedir sempre que você compartilhe, que você curta, que você deixe o mesmo comentário que seja, o seu pedido de oração, sabe? As palavras têm poder. Não só palavras faladas, palavras escritas. Quando você coloca aí amém, você está concordando muito além do que você está vendo aqui no natural. Você está concordando com as pessoas que vão orar por você, sabe? Pode parecer simples, mas isso tudo tem um peso, tem um valor, tem uma intenção que Deus honra, viu? E você vai estar contribuindo para que essa palavra avance. Eu não posso fazer a obra sozinho. Eu não posso levar a palavra de Deus a tantas quantas pessoas eu desejar sem ser ajudada pelos meus irmãos. Cada um tem um papel, o meu é esse. E eu estou dizendo para você que você pode contribuir. Então, se você quiser, eu já te agradeço em nome de Jesus. Agora vamos orar. Papai, capacita-nos a ver todas as tuas bênçãos até aqui, Senhor. E, Senhor, ajuda-nos no entendimento de que algumas vezes o Senhor permitirá os desertos nas nossas vidas, ó Deus. E que desertos são lugares, ó Pai, de crescimento, de renovação, de alavancamento do nosso processo de crescimento emocional, espiritual, ó Deus. Que nós saibamos reconhecer, que nós tenhamos a fé necessária, Senhor, para crer em Ti, Deus. E para nos permitirmos ser lapidados, ó Pai, sermos moldados, ó Pai, para que todos os carrapichos, ó Senhor, que ainda estão em nós, sabe, alguns problemas, algumas dificuldades que impedem, Senhor, a maior aproximação de Ti, Deus, de viver de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Pai,
de sermos canal de bênçãos para as outras pessoas, ó Deus. Quantos de nós, ó Pai, estão com os carrapichos da mágoa, do ressentimento, ó Pai, da vingança, Deus. Às vezes da inveja, do ciúme, da autossuficiência, Senhor, da não entrega. Ah, Pai, são tantos carrapichos, ó Pai, que podem estar aí agarrados, ó Pai, em irmãos. Isso traz limites para a nossa caminhada e limites para que as tuas bênçãos cheguem até nós, ó Pai. Porque há leis espirituais e essas leis, ó Pai, precisam ser vividas para que nós tenhamos a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Como a tua palavra fala. O que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e nem chegou ainda ao coração, a nossa imaginação, Deus. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, ó Deus. Então nos ensine, Senhor, a te amar cada vez mais, ó Pai. Tendo a motivação correta, Senhor. Mas nos ajude a nos ver, nos enxergar, ó Pai. Tal qual nós somos, ó Pai. Porque o coração humano enganoso é, Senhor. Tua palavra fala. Isso é verdade. Nos ajude, Pai. Nós chamamos. Em nome de Jesus. Fica conosco, prevaleça e permaneça conosco, Senhor. Um beijo no seu coração. Uma quinta-feira de muita paz, de muita alegria. Alegria no Senhor. A paz no Senhor. Porque quando a gente fala assim, né? Parece que, que é isso, pastor? Tá vivendo outro mundo? Esse mundo turbulento? A paz no Senhor. Alegria no Senhor. Tudo no Senhor é possível. A realidade do Senhor. Nós somos naturais, mas nós somos muito mais sobrenaturais. Então, nós podemos viver essa realidade. Amém? Até o próximo vídeo.